Olá pessoal, muito obrigado por estarem conectados conosco. Eu sou Bruno Scarpone, diretor comercial do Grupo Bracol. Estamos iniciando o nosso podcast da Bracol para falar sobre o Abril Verde, esse mês tão especial para a saúde e segurança do trabalho. E nessa oportunidade eu tenho a honra de receber Luiz Augusto de Bruin, grande especialista em legislação trabalhista e previdenciária, sólida experiência também em treinamentos ligados ao setor de saúde e segurança do trabalho. Há 24 anos trabalhando para a Bracol, muito tempo, hein, Bruin? Então, uma honra receber o Bruin nessa oportunidade. E o Bruin é o nosso grande representante também na Animaseg, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Equipamentos de Proteção Individual. Então, Bruin, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar conosco para falar sobre o Abril Verde, que é um mês extremamente importante para todos nós, não é isso? Oi, Bruno. Oi, pessoal. Boa tarde. É uma satisfação muito grande ter o privilégio, né, de iniciar essa nova fase com esse podcast e principalmente pelo fato de a gente estar fazendo isso numa empresa que eu estou há tantos anos, né, que eu tenho tanto respeito, né, que faz parte da minha vida, não só profissional como pessoal. E, sem dúvida, nós podemos falar aqui sobre o Abril Verde, que é uma comemoração que, em nível nacional, ela foi estendida para todo o mês de abril, né? Ela começou lá na Paraíba, em 2013, e hoje ela é um evento que faz parte do calendário nacional da prevenção de acidentes do trabalho. O Brasil, como a gente sabe, é um país ainda muito carente nesse aspecto de saúde e segurança. Nós temos uma série de legislações que elas poderiam ter uma aplicação melhor se elas fossem efetivamente cumpridas pelas empresas. Mas, infelizmente, isso ainda não acontece. E por isso que a motivação do Abril Verde ele é importante justamente para servir como um motivador, né, para as empresas, para os profissionais, para os trabalhadores, para que se precavenham, né, das consequências de um acidente de trabalho, que são muito danosas, né, todo mundo sabe. Interessante, né, Bruninho, que o Abril Verde ele iniciou lá pelo Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho lá da Paraíba, né? Isso. E ultrapassou barreiras e hoje já faz parte do nosso calendário, né? Com encontro paraibano dos técnicos de segurança do trabalho, e ele foi realizado no mês de abril de 2013. E no mês de abril também a gente não pode esquecer que no dia 28 a gente comemora o Dia Mundial em memória das vítimas de acidente de trabalho no mundo, né? Mundial no mundo, óbvio. E então ele aproveitou a oportunidade e encampou essa ideia de fazer um mês dedicado à prevenção de acidentes. Então, nós falamos em Abril Verde em 2024, mas o Abril Verde já tem 11 anos de existência. E as estatísticas, Bruin, de acidentes de trabalho, elas cada vez mais elas aumentam, né? Ao invés da gente reportar reduções aí com relação aos acidentes e às doenças ocupacionais, o que a gente observa é que ano após ano a gente só tem esses índices aumentando, né, Bruin? O que é uma triste notícia, né? Infelizmente, a realidade do Brasil ela é essa, né? O Brasil é o quarto país do mundo em números absolutos de acidente de trabalho. Você vê, se a gente falar em mundo, né? Quando a gente faz levantamento estatístico, nós somos o quarto país do mundo em acidente de trabalho, né? A gente acidenta muito. E esse número ele tem crescido nos últimos anos, fruto talvez de um controle maior, de um registro maior, né? Nós só tivemos um ano em que nós tivemos um número menor de acidentes, né, nessa década de 2020, que foi justamente o ano 2020, que foi o ano da pandemia, né, em que a atividade econômica ela se reduziu, né, bastante. Então, aquele ano, o número de acidentes de trabalho foi o menor, né? Se a gente pegar o universo dos últimos anos, ele foi o menor. Mas isso a gente sabia que não era uma tendência, né? Então, aí, a partir de 2021, nós tivemos um crescimento.
2022 em relação a 2021, o crescimento foi de 5%, né? E esse crescimento ainda carece, né, de alguns dados mais concretos, porque quando a gente fala em registro de acidentes, nós tivemos o advento do E-Social a partir de 2022 como registro oficial, né? Então, antes disso, né, e mesmo no ano de 2022, ainda serviu como um ano de aprimoramento, né, desse registro. Então, o número de acidentes ele tem crescido e a gente vê que o registro de acidentes ele não acompanha, por exemplo, o registro de número de doenças do trabalho. Então, se, por exemplo, o número de acidentes cresceu 5%, né, que foi em relação a 2021, o número de doenças do trabalho cresceu 30%. Então, na verdade, o que existe é uma discrepância aí de informação. Se um número de doenças cresceu 30%, como é que o registro geral de acidentes cresceu só 5%? Então, a gente ainda tem uma subnotificação, que a gente chama, né? Ou a sonegação de números ou subnotificação. Isso é muito comum ainda. Eu acredito que com o E-Social, né, nós podemos até abordar um pouquinho sobre isso, o E-Social ele vai trazer para uma certa realidade o verdadeiro número de acidentes no trabalho no Brasil. Mas nós, embora tenhamos, e todo mundo sabe disso, tenhamos uma das melhores legislações do mundo em termos de prevenção de acidente de trabalho, a própria legislação trabalhista, que a parte de saúde e segurança do trabalho tem um capítulo específico, né, que é o capítulo 5º da CLT. Embora tenhamos um capítulo da CLT, embora tenhamos uma legislação previdenciária, embora exista até a saúde e segurança do trabalho na Constituição, nós ainda carecemos da verdadeira aplicação disso, né? E quando a gente fala desse aspecto, a gente tem que levar em conta que isso é uma deturpação não só das próprias empresas que não fazem como deveriam, mas da própria classe trabalhadora que às vezes precisa aprender um pouco mais, que ela tem que se proteger, né? Ela tem que efetivamente tomar medidas para se resguardar do acidente. Sem dúvida, Bruin. E quando a gente observa, por exemplo, o ranking dos principais setores, né, da economia que acumulam aí os acidentes do trabalho, a gente observa também algumas mudanças ao longo dos últimos anos, né? A gente tinha alguns segmentos de trabalho que sempre ficavam ali em primeiro lugar e que hoje, até por uma questão de consciência, a gente vem tendo aí uma mudança nesse comportamento, na própria gestão desses profissionais junto a alguns segmentos do trabalho, por exemplo, como construção civil, né, que é um segmento muito típico, que sempre foi um segmento que liderava os rankings aí de acidentes de trabalho, né, Brui? É verdade. Há alguns anos, né, a gente poderia dizer que até o final da década de 90, quando você fazia estatística de acidente de trabalho, o segmento de construção civil sempre liderou, né? Sempre foi um dos primeiros em acidentes do trabalho, né? E esse perfil mudou, né? Então, se você pega a estatística de 2022, divulgada aí recentemente, você vai observar que a construção civil ela está em 5º lugar no ranking. Ela não é mais a primeira, né? A primeira é o setor ligado à saúde, né? Serviços hospitalares, é o primeiro lugar. E a construção civil está em 5º. E isso caracteriza o quê? Uma mudança de perfil, até porque como a construção civil durante muitos anos foi o foco, né, dessa preocupação com o acidente de trabalho, depois ainda foi criada a própria NR18, né, que fala sobre construção civil, tem um programa hoje, um PGR da construção civil. A construção civil mudou esse perfil de proteção para o trabalhador. Então, hoje ele não é mais o que lidera. Mas também o fato de estar entre os 5 primeiros não é muito privilégio, né? Ele continua acidentando bastante, mas ele, felizmente, né? Felizmente, ele teve uma mudança. Não, importante, muito importante. E, afinal de contas, a gente está falando de construção civil, mas a gente tem inúmeros segmentos de mercado que merecem um cuidado especial, né, Bruno?
E aí a missão fica mais difícil para o técnico de segurança, né? Porque os números aumentam, a cobrança também das empresas com relação não só à legislação, mas também ao trabalho dos profissionais de saúde e segurança do trabalho, né? Eu até queria fazer uma observação, né, quando a gente fala de segmentos que mais acidentam, né? A gente tem um segmento que hoje é o terceiro colocado em acidentes, que é o segmento da área de prestação de serviço a terceiros. A gente observa, principalmente no noticiário prevencionista, de que cada 5 mortes, essa é a realidade, de cada 5 mortes em acidente de trabalho no Brasil, 4 é de pessoas ligadas às empresas de prestação de serviço. Ou seja, são os terceirizados que estão dentro das empresas que se acidentam. E isso tem uma certa justificativa, né? Quer dizer, eu acho que, na verdade, quando nós falamos em terceirização de serviço no Brasil, ela é na verdade, a gente, no aspecto da saúde e segurança, eu não chamaria de terceirização, eu chamo de precarização, porque o indivíduo que vai prestar serviço nas grandes empresas, ou nas pequenas também, ele é um cidadão, muitas vezes, tratado como cidadão de segunda categoria, né? Então, se o funcionário da empresa principal tem uma série de benefícios, etc., recebe, inclusive, o EPI de melhor qualidade, né? Você sabe muito bem disso, você também visita as empresas, você sabe que o funcionário da empresa principal, ele sempre está com os benefícios melhores, recebe um EPI melhor, e o terceiro, às vezes, é exposto a algumas situações de risco que o funcionário da empresa principal não faz, né? Então é um serviço mais delicado, um serviço mais difícil, um serviço onde não existe uma estrutura mais adequada para que ele faça, e ele acaba se acidentando. Então, infelizmente, né, é um setor que ainda se acidenta bastante. E você sabe muito bem disso, que é um dos setores que mais emprega no Brasil, é a área de prestação de serviço. Isso sem contar também, né, Bruninha, a questão do trabalho informal, né, que não está nessa conta, né? Isso é importante. Foi bom você ter mencionado, né? Quando a gente fala em acidente de trabalho no Brasil, né, que é um número grande, a gente falou em quarto do mundo, né? E nós estamos quase beirando 700 mil acidentes de trabalho por ano, que é um número bem grande. Você lembrou bem, porque isso abrange só os trabalhadores formais que têm registro em carteira, que são aqueles que são funcionários regidos pela CLT. E quantos são os informais que se acidentam diariamente no Brasil, né? Que são aqueles trabalhadores que fazem serviço de pintura de fachada, que sofrem choques elétricos. São várias as atividades em que, na própria construção, que se acidentam e que não entram, EPI, né? Não entram na estatística. Então, essa é a verdadeira subnotificação, né? Se a gente fosse pensar num contingente, num número real de acidentes, eu não tenho dúvida em dizer que isso seria talvez 40%, 50% maior. Isso também, ainda se a gente não considerar o funcionalismo público, né? O funcionário público, ele não é regido pelo regime da CLT, então ele também não faz parte da estatística. Então você vê quantas são as pessoas que ainda se acidentam no Brasil e que a gente não sabe, né? É um número escondido, né? É um universo de pessoas que estão escondidas aí. Exatamente. O número pode ser ainda bem maior, na verdade. Com certeza, né? Muito maior, né, Bruno? E vamos falar um pouquinho, Bruno, sobre a profissão do técnico, do engenheiro de segurança do trabalho, que, de certa forma, também vem ganhando cada vez mais importância em todo esse contexto, né, Bruno? Sim, sem dúvida. Eu até li recentemente, e isso me chamou a atenção, por isso que eu coloquei assim, até como um possível tópico para a gente abordar aqui na nossa conversa. Eu li uma matéria que dizia assim: dá para ser feliz como profissional de saúde e segurança do trabalho? E eu achei interessante a abordagem, porque depois de 40 anos vivendo nesse mundo da segurança, a gente pode dizer que o profissional de segurança ele atingiu um outro patamar, né? Ou seja, ele não é mais visto como um cidadão
que está colocado dentro da empresa unicamente para cumprir o que diz a legislação, para cumprir o que está na NR4. Né? E dá para ser feliz, e eu posso lhe dizer que são felizes aqueles profissionais que são procurados, e hoje em dia a procura é bastante grande por profissionais de saúde e segurança do trabalho que tenham realmente capacitação para atender o que a empresa precisa. Né? Então, esses profissionais que estudam, que se capacitam, que procuram se aprimorar na profissão, esses são felizes, sem sombra de dúvida. E, lógico, a satisfação de você ser um profissional que vive no dia a dia dentro da empresa, que, de certa maneira, tem uma convivência muito íntima com o trabalhador por conta de gerir os riscos, por ser um motivador da prevenção, ele tem as suas satisfações pessoais. E eu tenho certeza absoluta disso. Né? O dia a dia tem mostrado que o profissional de segurança ele pode ser feliz, sim, desde que ele se capacite, desde que ele estude, porque, na minha visão, o profissional de saúde e segurança não é mais apenas um sujeito que está lá para cumprir a legislação. Ele agrega valor ao negócio da empresa. Essa é a minha visão. Perfeito. Não, é importantíssimo contextualizar a importância dos profissionais de saúde e segurança do trabalho. E eu gostaria, Bruno, de tocar num assunto aqui relacionado ao conforto do EPI. Né? A gente tem a própria NR17, né, que fala bastante a respeito não só de ergonomia, mas também da relação do conforto para a produtividade e bem-estar, né, dos trabalhadores. E faz todo sentido conectar o conforto a toda a questão ligada também à segurança, aos acidentes, enfim. E produtividade acima de tudo, né? Bem-estar. Né? Queria que você comentasse um pouquinho para nós. Então, eu achei oportuno, né, também levar o EPI para essa questão da ergonomia, né, do conforto. Porque, veja bem, a minha experiência lá atrás, há 40 anos, nós vamos falar especificamente aí do caso do calçado de segurança. O calçado de segurança, na época que eu comecei, ele era feito de 2 tipos de solado. Ele tinha um solado de couro e tinha um solado de pneu. E o pneu ele ainda tinha uma característica, né? Você tinha o pneu, ele era feito num sistema que a gente chamava de pranchamento. Pranchamento era você pegar um pneu o pneu é redondo, você fazia a sola ficar num formato plano, só que a borracha tem memória. E com o tempo a borracha ia se curvando. E o sujeito parecia que estava andando em cima de uma gangorra, na verdade. Né? Então isso ocasionava uma série de transtornos para o trabalhador. Né? E a gente tinha até doenças ocupacionais, né, que naquela época talvez até não fossem detectadas, mas ligadas a problema de coluna, etc., por causa do EPI. Né? Porque o EPI era pesado, era desconfortável, e tinha essa característica ainda completamente anti-ergonômica. E eu acho interessante essa observação de levar para o lado da ergonomia, não só por conta da NR6, que a NR6 é uma NR específica do EPI. A gente sabe que são todas as exigências, tudo que precisa ser cumprido está ali na NR6. Mas pouca gente se atentou para o lado do conforto, é isso que você abordou, que é o lado da ergonomia, do fato do trabalhador ficar muitas horas em pé, do fato do trabalhador ter que andar. Então, hoje, a característica conforto, leveza, ela é fundamental no calçado. Né? O ideal não é usar o EPI, né, Bruno? O ideal é buscar soluções para evitar o uso do equipamento de proteção individual, mas caso entenda-se que é necessário, é importantíssimo que o EPI seja um EPI confortável, né? Um EPI que o trabalhador possa ficar ali durante a jornada de trabalho sem ficar fadigado, sem ficar cansado. Esse é o ideal. Nem todos os EPIs também proporcionam essas características. Né? Eu me recordo agora sobre a questão tecnológica, né? Que venha para ajudar realmente ao trabalhador ter a melhor interface com o EPI, né? Durante o dia. A questão do nosso lançamento recente, que foi o Detroit, que é um calçado extremamente tecnológico, uma tecnologia única no Brasil, né? Com um solado de tridensidade e com um nível de dissipação enorme ali do peso ali do trabalhador.
evitando uma fadiga ali durante a jornada de trabalho. Isso realmente vem para agregar bastante, né, Bruninha? Assim, a gente tem visto, até por ser um lançamento, como as empresas estão recebendo bem essa novidade. E a gente teve recentemente na Feira da Alemanha, na A+A, que é uma das grandes referências aí a nível de feira, né, exposição aí ligada à saúde e segurança do trabalho. E é um calçado muito conectado às tendências globais, né, Bruno? Então, a tecnologia trazendo um nível de bem-estar, né, ali na jornada de trabalho, e não só isso, né, facilitando ali inclusive o trânsito ali do colaborador, seja no trabalho ou seja fora do trabalho, está bem atualizado, né, com relação a um produto tecnológico, né? Então, você tem uma visão. Em alguns aspectos, quer dizer, com relação ao EPI, a gente concorda, eu vou dizer para você que eu concordo em 80% com relação a essa questão de, às vezes, abdicar do EPI em detrimento de uma proteção coletiva, né? Ou seja, você não tem que usar o EPI para proteger de uma forma coletiva, evitando o uso do EPI. Mas você sabe que eu ainda acho que o EPI ele é fundamental em algumas situações, né? Então, por exemplo, a gente não pode abdicar de um EPI no caso de um trabalho em altura, né? Você tem que usar um cinto de segurança, né? E algumas outras situações. Mas no caso específico desse produto que você está mencionando, né? A evolução do calçado de segurança nesses últimos anos, ela tem sido muito grande, né? Ela salta aos olhos, inclusive porque nós estamos caminhando, né? Aliás, tem tudo a ver, né? Se é calçado, nós estamos caminhando, ele tem a ver com relação a uma mudança de característica do calçado em si, ou seja, ele está começando a se transformar num produto que tem muito mais a ver com o uso casual do que como caracterização de EPI. Então, você falou do solado tridensidade. Hoje, um calçado como esse, né, como o Detroit, ele tem uma característica voltada para isso, né? Então, você pode associar hoje aos calçados de caminhada, né, os tênis para caminhada e outros calçados que têm avanço tecnológico, inclusive para uso esportivo, que tem mais ou menos essa pegada, né? De ter um solado que tenha uma absorção de energia melhor, né? E até o próprio aspecto visual do calçado, né? Então é até interessante, né? Que você falou do Detroit, eu acho interessante a gente comentar, por exemplo, em alguns lugares onde eu mostrei esse produto, que as pessoas perguntavam assim para mim, mas isso é calçado de segurança? Né? Porque ele foge da característica. Ou assim a pergunta, mas isso tem CA? Porque quem tem CA é o EPI. Né? Então, se o sujeito ficava tão abismado de ver que aquele produto tinha uma diferenciação, né, que ele não conseguia associar a imagem daquele produto com o EPI. Né? Então, eu tenho certeza que isso é uma tendência do calçado de segurança. Né? Você vê que nos países mais avançados do mundo, essa é a tendência, né? De nós temos, principalmente na área de calçado, que eu acho que é uma área bastante crítica, né? Porque a gente fala de um indivíduo que vai ficar de pé o dia inteiro, que vai caminhar, né? Você pega, por exemplo, o serviço do carteiro, o serviço do entregador de gás, o serviço do coletor de lixo, que o cara caminha o dia inteiro. Ele precisa ter um calçado de segurança adequado, né? Então, realmente, é uma evolução que está vindo, e eu digo mais, está vindo para ficar, né? Aliás, uma tendência, né, Brui? E o que a gente observa também, não só no calçado de segurança, mas no EPI de uma forma geral, é a evolução estética, né? A evolução visual, né? Então, o trabalhador, ele, com a questão do visual mais atrativo, permite também que ele fique mais tempo usando o EPI, né? E não é diferente para o calçado, né? O calçado também segue essa mesma tendência. E a gente tem a indústria da moda, né? E a gente tem a moda na indústria. E o que a Bracol está buscando cada vez mais
convergir para isso, porque é uma tendência e o colaborador, o trabalhador, ele quer estar bem vestido 100% do tempo. Né? E é verdade, você falou bem, né? A convergência do EPI é para esse caminho. E você vê que, você falou de outros EPIs, você pega um óculos de segurança, por exemplo, hoje, eu sou do tempo que o óculos parecia uma tartaruga, né? Que o cara punha um negócio assim muito grosseiro, né? Nos olhos. Hoje em dia você tem óculos de segurança que se confundem com os óculos esportivos. Eles são praticamente iguais. Se você pegar um óculos de segurança e um óculos esportivo, ele tem a mesma configuração, né? E isso é uma tendência. As luvas também são assim, já mudaram bastante. E o calçado de segurança não é porque a gente convive há tantos anos com esse tipo de EPI, né? O calçado faz parte da minha vida, o calçado de segurança faz parte da minha vida há muitos anos, né? Tanto que eu vim lá dos primórdios, né? Eu diria que eram os dinossauros dos calçados. E hoje é difícil você imaginar que muitas vezes você é apresentado por um equipamento que é um calçado de segurança, né? A evolução do calçado, eu costumo dizer que o calçado de segurança é um dos produtos mais técnicos que existem hoje em termos de EPI. É um produto extremamente técnico. Não, perfeito. E outro ponto, uma tendência muito forte é a questão da sustentabilidade dos materiais usados, né? Nos EPIs, de fato, né, Bruno? E no caso desse Detroit, que é o que a gente mencionou há pouco, né, a preocupação da Bracol que é trazer materiais com essa tendência, né, de ESG, de ambientalmente correto, de usar uma fibra natural na composição do cabedal. Então, você já tem ali um solado diferenciado. O cabedal ele tem que seguir a linha, né? Tem que ser um cabedal moderno, atualizado e também seguindo essas práticas que são hoje muito valorizadas, né? E estão seguindo cada vez mais nessa tendência, né, Bruno? A verdade é assim, né? Essa área ambiental, né? Quando você procura fazer equipamentos ecologicamente corretos, né? A gente está num caminho que a própria evolução da saúde e segurança ela tem que abraçar, né? E eu acho que até existe uma ligação meio íntima, né? Saúde e segurança, meio ambiente e esse aspecto ecológico. Então, eu vejo assim que o próprio trabalhador, hoje, ele é muito mais incentivado a usar um equipamento de proteção do que ele era há muitos anos atrás. Então, quando nós falamos de prevenção de acidente de trabalho no Brasil, o caminho é esse, né? As empresas têm que entender, né, que os seus colaboradores, os seus trabalhadores, eles são efetivamente parte do processo da empresa, né? Então, eles têm que ser tratados como tal, né? Então, você procurar dar o melhor EPI, o melhor calçado para que essa pessoa exerça a sua atividade, o resultado é uma produtividade maior. Com certeza, esse indivíduo vai trabalhar mais satisfeito porque ele está recebendo um produto de melhor qualidade, né? Até o tratamento do próprio EPI, né? Se você tem um EPI mais moderno, mais sofisticado, como você mencionou, o sujeito trata melhor esse equipamento. E isso vai de encontro àquela tese de que quanto melhor for o equipamento de proteção para esse indivíduo, mais tempo ele vai durar. Porque Sem o sujeito dúvida. Cuida dele, né? E, Bruno, para finalizar, eu queria mais entender o seu ponto de vista, né? O que você espera para o próximo Abril Verde, né? A gente fez uma matéria do Abril Verde do ano passado, de 2023. A gente agora inicia uma sequência de materiais ligados ao Abril Verde, exatamente para trazer essa conscientização, para trazer, né, todos nessa mesma linha de preocupação, né, para a gente poder avançar e modernizar cada vez mais a gestão desse tema tão importante. O que você espera para o próximo ano, em termos de estatística, em termos de cuidado, em termos do mercado em si, em busca de ter uma melhora cada vez maior nos resultados aí? O que eu espero é que todo mundo espera, né, Bruno? Eu acho que, na verdade, tenho certeza de que quando a gente atua
na prevenção de acidentes, muitas vezes a gente tem uma visão, não tem uma visão macro, né? Porque quando a gente fala em prevenção de acidentes, a gente tem que pensar que do lado de lá, onde na produção, ou no agronegócio, ou no terceiro, existe um pai de família, existe um indivíduo que tem as suas ambições, que tem as suas motivações, que tem filhos, enfim, é um indivíduo que tem que ser respeitado como ser humano, né? Então, a gente se sente derrotado, né, como profissional de segurança, independente da função que você tiver, né? Tanto faz eu ou você na área comercial, como o próprio profissional de segurança, como o próprio governo. À medida em que um indivíduo morre num acidente de trabalho, isso significa uma derrota do sistema, ou seja, a gente não pode permitir que isso aconteça. Ninguém sai de casa para morrer no trabalho. Então, o que eu penso do Abril Verde e de todas as medidas que são tomadas na área de saúde e segurança é que nós temos que pensar principalmente no indivíduo, quando a gente fala do EPI, o indivíduo que está usando o produto que nós fabricamos, né? Que é uma pessoa que merece respeito, que tem dignidade. Então, eu, de certa maneira, ainda sou um romântico que acho que a gente tem que pensar por esse lado, né? Que aquela pessoa que está usando o EPI ou que a vida dele está sendo preservada com as medidas de segurança, ele tem realmente esse valor. Ou seja, na medida em que nós diminuímos os acidentes, nós fazemos um trabalho social muito grande, né? Que é o fato de evitar um drama maior para a família desse indivíduo. Não é só o trabalhador, né? A família, Sim, claro. É todo o ecossistema que está em volta, né? Exatamente. Do próprio trabalhador, né? Então o impacto é muito superior às estatísticas, né? Por si só, né, Bruni? Eu acho que essa vamos dizer, a verdadeira consciência que nós, como comerciantes, né? Eu digo, não tenho problema nenhum dizer que a gente atua na área comercial de empresas de EPI, nós temos que ter essa visão. Sim. Né? A visão de que o objetivo da empresa, das nossas empresas, ela é o comércio do equipamento, de ter o lucro com isso, mas acima de tudo nós temos uma missão muito nobre, né? Porque nós somos, lá na ponta, nós somos o último recurso do trabalhador quando ele se acidenta. Então, se não tiver o nosso EPI, se não tiver o nosso calçado, se não tiver os outros EPIs, esse indivíduo vai ter consequência grande no acidente que ele vai sofrer. Na verdade, Bruno, a Bracol ela tem um compromisso muito importante com a sociedade e com o segmento também de saúde e segurança do trabalho, né? De levar conhecimento, de levar toda a atualização necessária para os profissionais de saúde e segurança do trabalho, que acabam vivendo ali um pouco da demanda do dia a dia, né? Então a gente tem isso dentro do nosso DNA, né? De buscar realmente adicionar valor no usuário final, nos principais segmentos de mercado, né? Levando produtos de tecnologia, né? Para exatamente abreviar um pouco esse desgaste do trabalhador com relação à jornada de trabalho, né? E como você disse, algumas situações, algumas aplicações é inevitável o uso do EPI. Sim. Então a gente tem que buscar como fabricante não só levar o conhecimento, mas levar soluções que tragam a segurança em primeiro lugar, né? O bem-estar do trabalhador, a produtividade, né? Levar todos os conceitos aí que a gente acredita e que a gente exerce todos os dias, né, Bruno? Todos os dias, né? Principalmente a gente precisa acreditar naquilo que a gente faz, né? E eu acho que esse tem sido, principalmente nos últimos anos, o grande mote da Bracol, né? Ela voltou, né? A própria motivação interna da empresa, a gente tem visto que está voltada para esse aspecto, né? A gente começou a perceber que a valorização não só dos nossos profissionais internos está ligada intimamente à prevenção de acidentes, né? Então, que esse seja o nosso caminho, né? Que nosso próximo Abril Verde seja pródigo em boas notícias, em novidades boas. Né? Como você disse, Bruninha, nossa missão é nobre, né? Cuidar, proteger os trabalhadores, né? E permitir que eles vão e voltem com segurança, né? Como diz o nosso slogan, porque você é importante. Né? É isso aí. Exatamente. Bruninha, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela oportunidade.
A gente está encerrando aqui agora o nosso podcast nesse mês tão especial aí que é o Abril Verde. Novamente, Bruninho, muito obrigado aí pela oportunidade e obrigado a todos vocês por estarem conectados conosco aí. Valeu, pessoal. Eu também queria agradecer, principalmente o privilégio de ter feito parte desse primeiro bate-papo, né? Que achei bastante interessante, que ele seja perene, né? Que a gente tenha outros, né? Mesmo que, óbvio, é claro, deve ter outros profissionais que também possam participar, mas é muito importante que a gente coloque na cabeça que saúde e segurança do trabalho é uma missão nobre, é uma missão que a gente nunca deve abrir mão. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.